Hoje nós vamos falar sobre os acontecimentos finais. Deus deixou descrito, profetizado tudo o que iria acontecer desde o princípio. Quando Jesus, antes da sua despedida, ele deixou esclarecido que deu sinais da sua volta, quando é que ele voltaria. Entre os muitos sinais que ele deu, ele disse guerras, rumores de guerra, fome, peste, terremotos em vários lugares, e isso tem acontecido. Mas ele disse assim, mas ainda não é o fim. Depois João, mais tarde, no ano 100, teve as visões, que está escrita no Apocalipse. Então ele descreveu em minúcias tudo aquilo que deveria acontecer nos últimos dias. Então as profecias é alguma coisa que vai, como a luz que vai na frente, iluminando o nosso caminho. Muitas vezes, quando nós perguntamos à igreja se eles gostariam que Jesus voltasse logo, todos respondem que sim. É evidente que nós estamos vivendo num mundo difícil, de enfermidade, dores, doenças, insegurança, violência, e mesmo a natureza parece estar revoltada. Então as pessoas têm desejo, mas note o seguinte, veja o que o profeta Amós descreve no capítulo 5, no versículo 18, diz assim: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós o dia do Senhor? Trevas será e não luz. É como se um homem fugisse de um leão e se encontrasse com ele com um urso. É como que se entrando numa casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido uma cobra. Então, os últimos dias muito difíceis. Veja como o profeta Sofonias descreve os últimos dias. Diz ele: o grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a volta do Senhor. Amargamente ali clamará o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, de ânsia, dia de alvoroço, de desolação, dia de treva, de escuridão, dia de nuvens, densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra cidades fortes e contra a torre alta. Angustiarei os homens e eles darão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderá levar no dia do furor do Senhor, mesmo pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará a todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. O profeta Isaías, descrevendo também toda esta situação que existe no nosso mundo, de enchentes, tornados, todos esses males, ele explica por quê. Capítulo 24, Isaías, versículo 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Essa aliança aqui eterna é os 10 mandamentos que Deus deu lá no Monte Sinai e entregou na mão de Moisés. E há uma passagem do Apocalipse capítulo 9 que diz que naquele dia as pessoas procurariam a morte e a morte fugiria deles. Então esta é a situação que vai ser nos últimos dias. Mas nós temos ensinamentos, orientação divina para que possamos passar por esse tempo sem muito sofrimento. Mas nós vamos descrever aqui os acontecimentos que terão lugar antes da volta de Jesus. Primeiro, queríamos dizer que quando Deus mandou um dilúvio sobre a terra, ele avisou. 120 anos, Noé avisou que viria o dilúvio. Depois, quando Nínive foi destruída, também foi avisado. Depois, quando Jesus nasceu na terra, também houve sinal, e veio o antecessor, que era João, preparando o caminho para a vinda de Jesus. Antes de Jesus subir para o céu, ele descreveu, profetizou a destruição de Jerusalém. E ele até deu sinal. Ele disse assim: quando virdes Jerusalém cercada, fuja, seria a hora da sua destruição. Isso aconteceu realmente no ano 70, depois do nascimento de Jesus. Em todas as ocasiões, como está escrito em Amós, certamente Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar através dos servos, os profetas.
Assim Deus revelou tudo o que vai acontecer, descrito no livro de Daniel, livro profético, e no livro de Apocalipse também, o profético. Como houve sinal para todos aqueles, haverá também para nós um sinal. No livro Testemunho Seleto para quem tem, no volume 2, na página 166, ali está escrito: assim como o cerco de Jerusalém era um sinal de fuga para os cristãos judeus, assim também o decreto dominical será também para nós um sinal. Então, começa-se com o decreto dominical. Esse é o sinal de Deus. Começa-se com o decreto dominical. Logo em seguida, vem a ira das nações. Vamos ler essa passagem. São duas iras, ira das nações e ira de Deus. Primeiro vem a ira das nações. Vou ler em Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. Iraram-se as nações e veio a tua ira. Então, primeiro vem a ira das nações e depois a ira de Deus. Essas duas iras também recebem outros nomes. Esses nomes é chamado tempo de angústia. São duas angústias. Primeiro, a angústia das nações, que aparece em Apocalipse como ira das nações. Em outro lugar também aparece como angústia das nações. A ira de Deus vem depois. Quando que vem a ira? Quando fechar a porta da graça, começa a ira de Deus, que é também as 7 pragas, que é também a grande tribulação, que é também o tempo de angústia como nunca houve, que é também a angústia de Jacó. Todos esses 5 nomes quer dizer a mesma coisa. Tudo isso tem que suceder depois que fechar a porta da graça. Mas antes que feche a porta da graça, alguma coisa tem que acontecer na terra. Quando vier a ira das nações, a vida vai ficar tão difícil, e mesmo entre aqueles que professam a fé cristã, que muitos vão abandonar a igreja. Nas escrituras isso aparece como a palavra sacudidura, isto é, como que estivesse peneirando uma peneira de café, para que aqueles grãos xoxos possam cair e ficar só aqueles que são bons, que são granados. Assim vai acontecer. E o curioso é que no lugar dessas pessoas que vão cair, outros que fazem parte de muitas e muitas igrejas virão tomar o seu lugar. Por isso que no livro Mensagem Escolhida, volume 3, diz que o número dos fiéis não ficarão menor. Depois dessa sacudidura, então, virá aquilo que nós chamamos de refrigério, que a Bíblia diz refrigério. Está em Atos capítulo 3, e no versículo 19. E isso nós vamos ler aqui, Atos 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Nós temos lido amplamente, mas nós vamos mais uma vez ler 2 textos da Bíblia para descobrir quem é este Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 10, nós já encontramos aqui, 2, versículo 11, aliás, diz assim: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Outra passagem de Filipenses capítulo 2, versículo 11 também, novamente nós temos aqui para descobrir quem é este Senhor que a Bíblia fala. Diz ali: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, pela presença do Senhor, o refrigério também tem 3 nomes. Esses nomes é refrigério pela presença do Senhor, alto clamor do 3º anjo, que está em Apocalipse capítulo 18, versículo 1, aonde diz que um outro anjo